Olá, a área Olá, de, a área de moda, no primeiro momento, assusta os aspirantes aí a jornalistas, porém, quem consegue ultrapassar essa primeira barreira pode se dar muito bem. Para falar e debater sobre essa área, sobre a especialização do jornalista, sobre a cobertura em moda, o mercado de trabalho e o uso da internet como ferramenta de aperfeiçoamento, o evento 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe duas ex-alunas, a Bárbara Oberg e a Alissa Saldanha. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem também está conosco é a professora Patrícia Paixão. Olá, Lenise, olá, Bárbara, olá, Alicia. É um prazer enorme estar participando desse evento. É emocionante estar participando desse evento de 20 anos do nosso curso e eu agradeço demais a presença das nossas queridas ex-alunas aqui para falar conosco. Cada uma delas agora tem de 15 a 20 minutos para fazer uma apresentação. E eu vou começar pedindo para a Alissa fazer a apresentação dela para a gente. Sejam bem-vindas. Obrigada, gente. Queria agradecer novamente esse convite. Vou dividir aqui a tela, as falas mais famosas do home office. Acho que tá tudo certo. Tá aparecendo aqui para mim que eu estou projetando, então espero não estar passando vergonha. Então, eu sou a Alissa Saldanha, eu sou ex-aluna do Mackenzie, cursei jornalismo. Atualmente eu sou Senior Account Executive na BCW Global e eu sou exclusiva do cliente Boticário. Eu acho que é muito importante dizer assim, tudo bem, agora se vocês entrarem no meu LinkedIn, tá lá que eu sou uma Beauty PR and Planner, mas o que é uma Planner, né? Então, atualmente eu sou responsável pela essa elaboração das estratégias de comunicação e marketing para os lançamentos da marca Boticário. Como é uma marca muito grande, né, acredito que todo mundo conheça, a gente tem lançamentos, mais de 3 lançamentos a cada 20 dias. Então, precisa ter uma posição exclusiva para ficar pensando nas melhores formas de trazer esses produtos para o mercado. Então, considerando a mídia offline e online. Então, nesse caso, nessa agência, existe essa posição. Mas em outros, enfim, outros mercados, outros tipos de cliente, você pode ser assessora e planejamento ao mesmo tempo. Esses são, enfim, alguns dos clientes que eu já trabalhei como atendimento, como planejamento, e que eu já realizei alguns jobs. Tem de tudo, tem cliente nacional, internacional, teve cliente que foi super rápido, teve cliente que foi meu bebê por muito tempo, tem, enfim, muitas histórias aí, foram muitos eventos, muitos press kits que a gente viu, muitas press trips, muitos desfiles, muitas coisas, assim, que fazem parte da nossa, enfim, da nossa rotina, né? Desde a produção lá de release e tudo mais, até, enfim, quando você tem o desafio de budget, como que você vai trabalhar ele no mercado. Depois, acho que enquanto a gente vai conversando, a gente consegue falar um pouco de alguns desafios e cases de cada um deles, que, de fato, principalmente quando é um cliente internacional e um nacional, pode mudar muito a percepção de mercado e os desafios. E até em questão, assim, de budget, porque às vezes a gente vê um baita nome e o budget, na verdade, é mais desafiador, e às vezes um cliente menor, às vezes tem um budget mais, enfim, competitivo. Isso é bem legal da gente explorar depois. Mas tudo bem, agora eu sou atendimento do Boticário, mas como que eu cheguei até aqui? Não foi um caminho, assim, muito linear, e aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. Eu sempre soube que eu queria fazer jornalismo, era uma certeza para mim quando eu estava ainda no colégio. E, enfim, quando eu fui fazer jornalismo, eu tinha aquela doce ilusão que eu pensava, nossa, eu nunca mais vou ver números na minha frente, agora eu sou totalmente humanas e vou escrever sobre a minha arte. E, na verdade, meu primeiro estágio foi completamente oposto, eu comecei a trabalhar no IBGE, e, assim, era só números, só estudos, uma coisa bem densa, mas que foi muito importante para mim, porque foram meus primeiros contatos com a grande imprensa, né, a imprensa bem tradicional mesmo. E aí, enquanto eu estava nessa trajetória ainda de graduação, né, teve uma possibilidade de fazer uma daquelas disciplinas eletivas que você vai escolhendo. Eu particularmente não sei como está a grade atualmente, mas tinha essa disciplina de jornalismo no mercado de moda, que era com o professor Maurício Silva, eu acho. Tem ainda, né?
Tem? Ah, que bom. E foi super, assim, importante para ter esse contato mais próximo, que era uma coisa que eu já gostava, mas, enfim, eu acho que enquanto você está na graduação, é importante você ter essas experiências diferentes, né, estágios diferentes, mercados diferentes, porque é o processo para você experimentar, entender o que você gosta, o que você quer levar para frente, enfim, até a graduação como um todo. Então, quando eu fiz essa disciplina eletiva, eu fiquei super encantada, e eu sabia que eu queria sair desse mercado mais tradicional do IBGE. Aqui eu já era assessora de imprensa, tá? Sempre fui assessora de imprensa, é importante dizer. Então, eu fui para um outro estágio, que era mais voltado para consumo e até terceiro setor. E eu fui depois para um estágio de healthcare, muito focado em saúde, e eu vi que não era o que eu queria, assim. E eu já estava quase sendo efetivada, e eu tive uma conversa muito legal com a RH da Burson Marsteller, que hoje em dia é a BCW Global, que eu estou trabalhando. E a gente conversou e eu falei, realmente não é uma coisa que eu me imagino fazendo a longo prazo. Então, conversando com os meus gestores, eu percebi que, assim, apesar de eu querer trabalhar com moda, eu tinha aí apesar de ter vontade, eu tinha um gap, né? Meu currículo estava super, assim, empresarial, né? Muito sério. Então, eu fui procurar um curso que eu fiz na Belas Artes, que era de assessoria de moda e beleza. Era super focado nisso. E, de novo, foi uma experiência muito importante para estar perto de pessoas do mercado e, enfim, aprender também como escrever, enfim, quais que são as nuances da moda e beleza. Enquanto estava toda essa loucura de vou ser efetivado ou não, vou ter emprego ou não, vou fazer meu TCC ou não, eu decidi fazer um TCC sobre moda no Mackenzie, meu orientador foi o Trigo, e o tema dele era a moda além da roupa, que eu queria explorar muito esse aspecto comportamental mesmo que essa indústria apresenta para a gente. Então, com isso, eu consegui, quando eu fiz esse curso e o TCC, eu tive, de certa forma, a oportunidade de criar um portfólio. Então, com esse portfólio, eu consegui esse atendimento júnior como assessora de imprensa na Ativa Comunicação, que é uma agência bem de boutique, assim, é pequena, tem clientes grandes, mas era super pequena. Então, por isso que eu falei que, assim, tem algumas experiências que você, além de atendimento, é planejamento, enfim, é produtora, é um pouco de tudo, assim. Eu acho que o lado do glamour da moda é bem fachada. Acho que quem tá no mercado mesmo sabe que é bem mão, assim, na massa. Enfim, com isso, acabei indo para a Press, onde eu fiquei muito tempo, atendi vários clientes incríveis, acho que foi a minha experiência mais expressiva mesmo em moda, assim, eu criei uma bagagem muito grande, e quando eu tive certeza que era esse mercado que eu queria, assim, de fato trabalhar, eu busquei fazer uma pós-graduação, porque eu sentia que eu tinha a comunicação, né, porque de fato eu fiz jornalismo, muito apurada, mas me faltava um pouco de marketing para trazer um pouco dessa visão mais de mercado, de consumidor, assim, para os meus clientes, né, para essas estratégias de mercado. Então, eu fui buscar fazer essa pós-graduação de marketing e comunicação de moda no Instituto Europeu de Design. E enquanto eu estava fazendo isso, como minha vida é cheia de emoções, enquanto eu estava fazendo o TCC e tudo mais, também da minha pós-graduação, surgiu uma oportunidade na BCW Global, que eu tinha sido lá estagiária e estava quase sendo efetivada. Eles falaram, olha, tem uma oportunidade para ser atendimento de boticário, o que você acha desse desafio? E eu super topei. E aí, enfim, entrei nessa vaga como atendimento, né, no começo, e depois eu virei planejamento, porque precisava de um olhar bem voltado assim e de um histórico bacana da conta para criar essas estratégias. E agora, né, nessa pandemia, eu achei um tempinho para fazer também um curso de branding na Rock Content, porque eu acho que tudo que a gente vai aprendendo, acho que, inclusive, a nossa profissão é um eterno aprendizado, né? A gente precisa estar se atualizando, a gente precisa estar vendo o que está acontecendo no mercado e tudo mais, para a gente trazer cada vez coisas mais atualizadas para os nossos clientes, no meu caso, como assessora e planejamento. Então, acho que é isso. Eu sei que eu falo rápido, tá, gente? Então, espero que todo mundo tenha acompanhado aí meu ritmo e qualquer coisa é só perguntar. Alissa, muito obrigada aí pela sua apresentação. Já estou fervendo de perguntas aqui, bem legal. A gente agradece esse primeiro momento seu. Agora nós vamos passar para a Bárbara Oberg. Pode ir, Bárbara. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, tá normal. Sim. Tá, ótimo. Então, deixa eu colocar a minha tela aqui. Tá dando para ver direitinho? Tá entrando, sim. Tá, vamos ver, vamos esperar entrar.
Entrou? Essa é a primeira tela ou tem mais? Não, tem mais, eu vou passando. Tá dando para ver? Não, Peraí. só vi a primeira. Peraí, isso, Tá. tá sim, pode ir, pode ir. Tá. Pode Bom, colocar queria no me modo cheio da apresentar tela. primeiro. Só coloca no modo cheio da tela, isso. Pronto. Perfeito. Meu nome é Bárbara Berg. Eu estava aí, agora nas telas, né? Mas na época sentada nas cadeiras do Mackenzie, vendo também palestras com pessoas que me inspiravam muito, os professores sempre traziam pessoas do mercado para conversar com a gente. Bom, eu me formei em 2015 no Mackenzie, a Alice era da minha sala, e eu acho que, principalmente esse tema que a gente está abordando hoje, que é moda, é um tema que muita gente tem interesse, né? Eu acho que, eu lembro na época que um professor perguntou que tinha toda uma classe que ficava toda inspirada com a questão do jornalismo esportivo, muita gente com jornalismo cultural, mas a moda sempre tinha uma parcela muito grande de pessoas. Enfim, o que eu trouxe aqui, eu tenho até vergonha de mostrar o meu PPT, porque a Alice arrasou, o meu tá assim, safado, eu fiz ontem à noite. Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma foto que vocês vão dar risada, mas é a minha sala no primeiro dia de aula aí no Mackenzie. Ai, que Queria legal. mostrar essa foto para vocês. Ó, a Alice está aqui, eu estou aqui no canto também. Para mostrar, assim, entrou uma sala grande, né? Muitos alunos, eram duas salas, a J e a D, porque era bastante gente. E eu queria mostrar essa foto porque hoje eu vejo não todo mundo totalmente no mercado de jornalismo, muita gente migrou para outras áreas, mas cada um encontrou seu espaço dentro desse mercado. Então, a Alice, por exemplo, a gente ainda lida muito uma com a outra, né, no dia a dia. Eu tenho amigas que trabalham em comunicação empresarial, muita gente, às vezes, me manda mensagem que virou assessora de uma marca e viu meu nome ali na revista e lembrou, o que eu acho muito legal. Mas queria mostrar essa foto para vocês se relacionarem aqui, verem como que era quando a gente entrou na faculdade. Enfim, um pouco da minha trajetória, eu pus até aqui uma colagem do meu LinkedIn para mostrar para vocês. Eu sempre quis estagiar muito cedo, porque eu achava super importante, eu achava que eu ia pegar ali os macetes do trabalho pondo em prática, né? E eu me inscrevi em 30 vagas de estágio, mas assim, eu não fiz nenhuma peneira, sabe? Eu me inscrevi em tudo mesmo, desde empresa de tecnologia, empresa de jornalismo, empresa de aviação, tudo, gente. Vocês não têm noção a quantidade de dinâmica que eu fiz para conseguir um estágio. Enfim, não fui chamada para nenhum, óbvio, porque como eu não fiz essa peneira, não tinha muito a ver com o que eu estava fazendo os estágios, tinha estágio em marketing, estágio em TI, estágio em tudo. E o último que eu fiz foi pelo Vagas, na Abril, não falavam para que revista era vaga. Eu fiz assim, já de saco cheio, falei, não passei em nenhuma, muito desanimada mesmo, só que aí eu fui percebendo que eu já entendia mais daquela dinâmica, eu já conseguia fazer de um jeito melhor. Eis que eu fui para uma entrevista com o editor-chefe da Veja São Paulo, eu saí de lá chorando, gente, nas lágrimas, fiquei super nervosa, ele me deixou super nervosa. Fui depois com outro chefe da Vejinha, que era diretor do Guia, né? Que é o guia super famoso da Vejinha, que tem cinema, teatro, coluna de crianças. E ele perguntou se eu era de São Paulo, eu falei que não era, que era de Santos.
E ele começou a perguntar um monte de coisa, se eu gostava de tal filme, se eu não gostava, umas perguntas que eu não tenho resposta certa, né? Enfim, não passei com ele também, desanimador. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu acho que mudou muito na minha vida. A funcionária de RH da empresa falou assim, você é a cara da revista, você precisa entrar, eu vou arranjar um jeito de você entrar. E eu fui parar num núcleo de gastronomia que chamava Veja Cidades. O que a gente fazia lá? A gente fazia todos os guias de comer e beber, não sei se vocês conhecem, muito difícil falar assim para uma tela sem ver os alunos, mas é um guia que faz Veja, Comer e Beber, Salvador, Recife. Então, a gente entrava em contato com um monte de estado no Brasil para descobrir qual que era o restaurante da moda, qual que não era. Eu queria muito trabalhar com moda desde o começo, mas esse estágio mudou a minha vida, porque eu fiquei 1 ano falando sobre gastronomia, criei uma paixão enorme por esse tema, e o ponto de mudança ali dentro, eu ainda tinha muito desejo de mudar para a revista mesmo, Veja São Paulo, né? E o ponto de mudança foi quando caiu o avião do candidato à presidência, Eduardo Campos. Eu estava no Mackenzie, numa aula. Como eu sou de Santos, eu recebi notícias antes, né, do que tinha acontecido, não tinha saído ainda muito nos jornais. Liguei para a redação, fui correndo para a redação de táxi, assim, correndo, desesperada. E isso mudou muito a minha posição lá dentro da revista. Eu já falei com a diretora-chefe, eu passei o dia inteiro cobrindo a morte dele, e isso fiquei até umas 4 horas da manhã lá, o dia inteiro, desde as 9, cobrindo, entrevistando gente, fazendo matéria. Eu nunca tinha feito uma matéria de cotidiano, né, assim, ainda de um tema tão terrível. Só que isso mostrou para eles que eu aguentava o tranco, e logo depois eu fui chamada para fazer parte da equipe da Vejinha, que não sei nem como falar, foi incrível. Eu vou começar a passar aqui. Então, fiquei 5 anos na Veja São Paulo, entrei em 2014 e fiquei como estagiária 1 ano e 10 meses. Todo ano tinha 5 estagiários e só um era efetivado, então tinha uma competição enorme, era super difícil, era um nervosismo enorme para ver quem ia ser contratado, e imagina a minha felicidade quando eu fui. E eu fiquei de repórter lá 3 anos e 3 meses. Enfim, essa foi uma das minhas primeiras capas na Vejinha. E uma coisa que eu queria muito falar sobre estágios e trabalho é que quando eu entrei na Vejinha, eu fazia uns trabalhos bem assim difíceis, não difíceis, mas assim bem chatinhos. Então eu fazia toda a grade de cinema da revista. A grade de cinema era uma coisa assustadora, era gigantesca, chega os horários de todos os filmes, de todos os cinemas da cidade, cheio de ponto e vírgula, horário errado, e você tem que organizar no padrão da revista em menos de 4 horas, porque é uma revista semanal, e a grade do cinema chega poucas horas antes de ir para a gráfica. Aquilo me dava um desespero. Também fiz a coluna de crianças quando eu entrei, que era meio boas-vindas para os estagiários, todo mundo tinha que passar por isso. Então, a coluna de crianças, você tem que ficar indo assistir peça infantil, dar nota, os diretores reclamam, ficam bravos, mandam carta, porque se recebem uma nota ruim. Enfim, só que eu aprendi uma disciplina gigantesca com essas questões de fazer uma grade de cinema, de seguir um padrão da revista e aprender ele de ponta a ponta para não errar. Então pode parecer chato, eu achava terrível na época, reclamava o tempo todo,
Já tive gente que chutou a tomada do meu computador antes do fechamento, apagou tudo. Mas esses trabalhos, eles mudam a forma que a gente vai lidar com certas coisas no futuro. Então, eu acho ele super importante para a gente aprender disciplina, que é muito importante dentro de uma redação, né? A Alissa mostrou ali um outro lado que ela trabalha, e eu estou mostrando aqui o lado para vocês da redação desse dia a dia. Uma revista semanal, nem imagino jornal, nunca trabalhei em jornal, mas uma revista semanal é bem punk, mas, enfim, conforme eu tinha reunião de pauta, né, semanal, conforme eu fui trabalhando lá, eu fui vendendo pautas, e isso é muito importante. A sua pauta vai fazer você se destacar, e como você arranja pautas diferentes, que não estão ali na sua cara. Você tem que se relacionar com pessoas, sair, conhecer gente nova, andar pela cidade. Então, no fim de semana, não adianta, se você trabalha numa revista como a Veja São Paulo, você tem que experimentar a cidade, sair, conhecer. Enfim, essa foi uma matéria, minha primeira matéria com relação com a prefeitura, que é super difícil, a gente pode falar mais para frente. Eu estou chegando na moda, mas queria mostrar um pouco do caminho que eu trilhei para chegar lá. Enfim, conforme foi passando, eu comecei a sugerir mais pautas de comportamento também. Essa foi uma capa super difícil, negociada durante 1 ano com a Kéfera, que era bombadíssima na época, ainda é, mas na época ela era o auge. E a gente começou a falar sobre os YouTubers, parece, né? Parece que a gente já passou tantos anos que YouTube ficou antigo, mas era a época que estava bombando muito. A gente fez uma matéria gigantesca com a Kéfera e outros YouTubers. Essa capa, eu adoro ela. É uma capa sobre empreendedorismo. E conforme eu fui trilhando meu caminho lá dentro, eles foram percebendo que eu comecei a trazer mais assunto de moda, eu comecei a trazer mais assunto de lifestyle. Essa foi uma capa que eram de empreendedores que perderam tudo e deram a volta por cima. E esse da capa é o dono do site Beleza na Web, que é tipo uma Sephora do Brasil. E ele ficou levando socos por 2 horas de um boxeador profissional para a gente fazer essa foto. Nunca vou esquecer. Aí essa também é uma que já puxa bem para moda. Eu tive que ir na Deep Web achar essa capa, porque eu não tinha guardada. Aí depois eu achei. A gente era quando o mercado de moda GG estava plus size, né? Estava começando a ter mais performance, lançar marcas, ter pessoas que despontavam ali nesse mercado. A gente convidou todos para fazer essa foto e contar um pouquinho do mercado. Queria citar uma coisa muito importante quando eu fiz essa capa, que eu ouvi muita piadinha de mau gosto, muita gente com preconceito, assim, incrustado, sabe? Que me deu muita tristeza na época, dentro da redação mesmo, e foi uma capa que me deixa muito feliz até hoje. Toda vez que eu encontro esse pessoal, eles lembram da capa. Então, foi quando eu comecei a me inserir mais no mercado de moda, mesmo dentro da Vejinha. A Vejinha não tinha espaço para moda. Era pouco, tinha uma coluna chamada Boas Compras, que tinha um pouco mais de consumo, sabe? Então, tinham as peças com os valores, mas de assunto de moda não tinha tanto. E aí eu comecei a trazer porque eu me interessava muito e eles gostavam das pautas. Enfim, como eles perceberam isso, eles me convidaram, quando uma repórter saiu, para assumir a coluna de Boas Compras, que é uma coluna, assim, quem tem pais ou que assina a Vejinha, que eu lembro que na época todo mundo falava, ai, meu pai assina, eu adoro, eu vejo. Tem essa coluna Boas Compras, que era a Kiki Romero fez durante muitos anos, era um clássico da revista.
todo mundo conhecia, depois foi passando de mão em mão, até que chegou em mim, quando a repórter que fazia na época, a Sofia Brown, saiu, decidiram que eu deveria fazer, e meu chefe falou assim, você é a única com bom gosto da redação. Eu falei, meu Deus. Mas, enfim, a gente queria trazer mais pequenas marcas, e essa capa é a edição de fim de ano, que é uma capa clássica, que é uma capa com todas as indicações de presente de fim de ano. Então, é uma capa assim, que me dava uma dor de cabeça, tinha mais de 200, 300 produtos, às vezes, tinha que fotografar tudo, tinha que selecionar o que ia entrar, o que não ia, as marcas ficavam enlouquecidas. Foi uma das últimas capas, eu acho, que eu fiz na Vejinha. E também, outra forma de me inserir na parte de moda, eu estou me alongando um pouco, né? Vocês me avisam se precisar reduzir um pouco o tempo, tá, gente? Mas outra forma de me inserir também na moda e juntar esse amor que eu tenho por gastronomia, que eu desenvolvi lá dentro, que a gastronomia na Vejinha é muito forte, foi ajudando nas produções de capa. Eu não sabia nada de styling, produção, não fazia ideia como fazia. Ninguém lá dentro nunca tinha feito, porque as capas da Vejinha não tem produção de nada. Então, eu meio que peguei para mim e falei, vou assumir, quero fazer, quero participar. E eu assumi a produção de fotos do Comer e Beber. E também todas as matérias de gastronomia. Então, assim, óbvio, não é o trabalho primoroso de styling, mas vocês tinham que ver as roupas que os chefes tinham chegado para essa foto. Renata Vanzetto aqui no canto, que está comendo o hambúrguer, estava grávida, eu acho que de 5 ou 6 meses. Nessa foto ela está literalmente com a calça aberta, a gente pôs o hambúrguer na frente porque a calça não cabia nela. Alex Atala também reclamou muito para pôr essa camisa azul em cima, mas é isso, a gente vai aprendendo. O legal é você ter a força de vontade para querer aprender, sabe? E os erros, eles vão acontecer e eles são muito bem-vindos. No meu caso, assim, eu faço questão que a pessoa me fale assim, você errou ali, você errou aqui, porque isso é maravilhoso para o nosso crescimento. Vocês não têm noção, na hora dá um baque, né? Poxa, errei, é ruim, é chato, mas ele é muito importante, o erro. Porque tem coisas que eu errei nessa trajetória que eu nunca mais vou errar. E talvez se eu errasse mais para frente ia ser pior, sabe? Enfim, fizemos essa capa, que era um evento que a Vejinha dá de gastronomia, e essa clássica do Comer e Beber. Foi um ano, sempre foi, as capas do Comer e Beber sempre foram com uma foto de comida. Nunca colocaram chefes na capa. Foi uma sugestão que eu dei, eu achei importante, porque os chefes começaram a ter esse perfil de superstar, né? Então, a gente convidou os maiores chefes da época, aqui tem a Helena Rizzo, esse com pão aqui foi incluído digitalmente, a gente fez essa foto em Barcelona dele, ele não estava no Brasil. O dono da Casa do Porco, Jefim Rueda, Paola, não preciso nem apresentar, né? E foi uma capa muito bacana que a gente fez, eu fiquei muito orgulhosa dela, mas assim, se eu contar os bastidores para vocês, vocês nem acreditam. Nesse milho, só vou dar um exemplo, nesse milho do Jefferson Rueda, veio uma caixa de milho todo bichado, ele estava com nojo de pegar no milho, a gente teve que arrancar o milho, ele está só com a palha na mão. Mas eu lembro com muito carinho, tem muita história de bastidor da Vejinha, muita. O Arnaldo Lorenzato é professor de vocês, né? Então vocês devem escutar um pouco das coisas que ele conta. Gosto muito do Arnaldo. E foi isso. Aí, conforme eu ia gostando cada vez mais de moda, o que aconteceu? Eu fui em um evento para escrever para a coluna de Boas Compras, era sobre uma loja nova, e na minha mesa sentou a editora de beleza da Vogue, a Luísa Souza, na época, né? Ela não me conhecia, também não conhecia ela, a gente conversou brevemente, e no meio da conversa ali, ela contou que estava procurando uma repórter de beleza. Eu
nem pensei na hora, né? Não considerei, mas depois eu falei, deixa eu mandar, né? Vamos ver como é que é. Então, mandei um e-mail convidando ela para tomar um café com todo o meu... Todo não, né? Matérias mais importantes do meu portfólio, que eu digo fazendo esse PPT, guardem o portfólio de vocês, muito bem guardado, muito bem organizado, que vocês vão usar ele no futuro. E ela me convidou para tomar um café também, a gente conversou e pronto. Fui contratada na Vogue. Eu sei que não é tão fácil assim quanto parece, mas dessa vez foi as coisas ocorreram como deveriam ocorrer, deu tudo certo, saí da Vejinha no fim do ano, ainda escrevi umas 4 capas antes de sair, e no mês seguinte estava na Vogue, então tá aqui. Comecei na Vogue em janeiro do ano passado, como repórter de beleza e lifestyle, que era perfeito para mim, porque eu podia falar tanto de beleza, que foi a área na moda que eu me encontrei, mais do que na moda mesmo, eu me encontrei muito na área de beleza. É uma área cheia de novidade, nunca tinha pensado que eu ia trabalhar especificamente nessa categoria, mas a gente totalmente fala de moda o tempo todo, né? A gente cobre desfile internacional, nacional, e também podia falar de gastronomia na parte de lifestyle, então para mim era a vaga dos sonhos. E recentemente, como vocês podem ver aí, eu fui promovida a editora assistente de beleza e wellness. Enfim, quando eu cheguei na Vogue, é um título, né, de muito prestígio mundial. Eu cheguei meio achando que eu ia tirar de letra, porque eu vim de uma revista semanal, então falei, uma revista mensal eu tiro de letra, rapidinho, sei tudo. A gente sempre acha que sabe mais do que a gente realmente sabe. Mas uma coisa que me provou um desafio lá foram as fotos. As imagens que aparecem na Vogue, elas são imagens para você sonhar. E eu fui aprendendo isso conforme o tempo foi passando. Então, a produção que eu achava que tinha numa foto da Vejinha, imagina o quádruplo na Vogue. Então, as fotos da Vogue são assim, fotos de dia inteiro, testando, vendo luz, trazendo cenário. São fotos assim, só de estar ali presente, você se sente um pouco emocionada, porque é uma coisa que você vê em filmes mesmo, o que acontece, nunca imaginei que eu ia estar presente. Enfim, o meu contato com a foto lá, né, maior é nos editoriais de beleza. Eu posso comentar mais com vocês depois, vocês podem trazer perguntas. Queria mostrar alguns que eu já fiz lá. Uma tecla que a Vogue tem batido muito sobre sustentabilidade e diversidade. Então, essa foto foi feita com a Rita Carreira, que é uma modelo que a gente tem aparecido muito na Vogue. Ela é uma parceiraça nossa, ama o título, né? E fez o primeiro editorial de beleza dela, foi super emocionante. Depois dei uma olhada no Instagram dela, ela é demais, é uma modelo que está despontando muito. Esse foi um editorial, queria trazer só algumas fotos, né, e dar uma explicação. Esse foi o editorial desse ano, a inspiração era o baile da Vogue. E essa foto, eu sou apaixonada por ela. E não é fácil chegar exatamente nessa foto tão rápido. A gente acha que é só clicar e vem. Geralmente, às vezes, no estúdio, a gente acha que ficou bonita. Quando chega na revista, a gente acha que não está mais bonita. Mas essa imagem me marcou muito. Esse foi meu primeiro editorial de beleza sozinha. Minha editora estava de férias. Eu não sei quantas perucas tem no cabelo dessa mulher, mas tem muitas. Estava assim, gigantesco esse cabelo. E era uma matéria sobre cabelões, né? Cabelo longo. E tem muita... Adoraria ficar horas aqui conversando com vocês sobre história de bastidor, né? Mas, enfim, um editorial
tem toda uma produção executiva por trás, que é a gente que faz. Então, assim, essa modelo, eu queria exatamente ela, então eu tive que trazer ela do Rio Grande do Sul, porque ela mora lá e vem para trabalhos pontuais, porque ela já é muito famosa. E então tem toda essa negociação para trazer ela, porque ela não topa vir fazer qualquer foto, então tem que ser um editorial, uma capa, algo do tipo. Essa é, assim, meu xodó. Essa menina se chama Maia Boitrago, ela é transista das famosas lá no Rio de Janeiro, então tem aqui a foto dela com as famosas que a gente fez. E a gente resolveu fazer um perfil dela. Foi muito emocionante, a história dela é linda. E ela, assim, essa foto, para mim, é muito, muito linda dela. E a gente convidou as principais clientes dela no Rio de Janeiro, todas toparam, né, para dar uma força para ela, e a gente fez essa foto, que foi um sucesso na época, totalmente sucesso. Foi muito compartilhada. Esse foi um editorial de fim de ano, inspirado, não sei se vocês já viram uma série chamada Euforia, que foi muito forte para maquiagem, influenciou muito a maquiagem. E a gente fez esse editorial com essa modelo trans, que é a atriz da Globo, Gabi Joy, e ficou lindo e foi totalmente inspirado na série, nessa tendência que estava vindo na beleza, né, que eram esses olhões, olhos gráficos, delineadores, aplicação de cristal. E a gente fez essas fotos para uma temática de fim de ano, né, para festas. Esse também foi um editorial, essa modelo foi o primeiro trabalho dela, super novinha, tinha acabado de fazer 18 anos, e a gente fez esse editorial meio inspirado na fauna e flora brasileira, esse cabelão lindo. E aqui uma última foto que eu queria mostrar para vocês, que é uma questão de adaptação da pandemia. A gente não conseguiu, né, fazer mais editoriais nesse período. E a gente pensou formas de adaptar também o que a gente podia trazer de foto, de imagem que inspirasse. E aí estava uma moda, né, de fotografar o armário do banheiro com todos os produtos. E a gente pensou, vamos pegar 5 pessoas que a gente conhece da beleza, da moda, que são viciadas em produtos, em skincare, e fazer fotos dos banheiros dela. Então, a gente fez essa imagem meio como uma alternativa ao editorial, porque o editorial precisa de muita gente dentro do estúdio, né? Um mínimo ali de 10 pessoas. E a gente fez essas fotos que foram um sucesso no final, as pessoas super engajaram. E eu trouxe essa como última foto. Eu acho que eu me alonguei bastante, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa trajetória. Deixa eu stop sharing aqui. Entrar aqui com vocês. Okay. E é isso, queria ver também os alunos, porque, gente, como é difícil falar para uma tela. Super obrigada, Bárbara, super obrigada, Alissa. Para quem está entrando agora no nosso bate-papo, vou só repassar aqui o currículo da Bárbara Oberg, que foi a última que falou. Ela é graduada em 2015, editora assistente da Vogue Brasil, editora assistente, foi repórter da revista Veja São Paulo, onde cobriu temas do cotidiano, gastronomia e moda, como ela acabou de falar. E também com a gente, a Alissa Saldanha, graduada também em 2015, Senior Account Executive da BCW Global, responsável pelo planejamento estratégico do Boticário, na BCW Global, e pós-graduada em Fashion, Marketing and Communication pelo Instituto Europeu de Design. Também é especializada em assessoria de imprensa, com foco em moda e beleza, pelo Centro Universitário Belas Artes. Alissa, antes da gente passar para o público, estou sabendo aqui que tem um monte de pergunta para vocês. Público, mandem mesmo perguntas, que as meninas estão loucas para responder aqui. A gente estava falando nos bastidores. Para mim, realmente é uma honra ter vocês aqui, vocês duas que, né, foram minhas alunas.
com a Patrícia, que está aí, é uma pessoa que manja muito dessa questão de cultura, de moda, vai acrescentar bastante ao debate. Eu queria, antes de passar para a Patrícia, que vai nos ajudar aí, né, Patrícia, com as perguntas das pessoas, perguntar para a Alissa, uma coisa me chamou a atenção na hora da sua apresentação. Acho que isso, de repente, pode ajudar muito os alunos que estão aqui agora. Você falou, né, que você sempre trabalhou com assessoria no estágio e que você quase foi contratada, mas daí, na hora H, você falou, não, peraí, não é isso que eu quero para mim. Então, eu queria que você contasse um pouco esse momento, de repente, para ajudar os nossos alunos que estão com essa dúvida, vou, não vou, que área que sigo. Eu acho que foi uma experiência interessante que você levantou, tá bom? Super. Eu acho que, assim, quando uma palavra que pegou para mim e para a Bá, que foi o que ela falou que ela conseguiu para entrar na Vogue, foi a questão do portfólio. E quando eu estava nesse momento de TCC e para me formar e ter toda aquela expectativa que você quer sair da faculdade já com um emprego, né? Principalmente na área, se você gosta da área também. E eu estava, enfim, nesse período, eu passei, inclusive, para a última fase, assim, para atender um cliente que era do mercado financeiro. Só que eu tive uma conversa muito transparente com o RH, que eles falaram, a gente não quer que você seja infeliz e daqui 3 meses você canse desse emprego, porque aí entra aquelas questões das obrigatoriedades da vida adulta de CLT, né? Já não é mais estagiário que você fala, ei, valeu, vou para a próxima oportunidade. Não, você está literalmente empregada, né? E, enfim, eu falei, cara, não vou ser feliz mesmo, eu já estava no processo de fazer meu TCC sobre moda, eu sabia que era uma coisa que eu gostava muito, e uma coisa que a Bárbara também vai concordar comigo, é que esse mercado é sim uma bolha. Assim, a gente se conhece, óbvio, fomos amigas de sala e agora somos amigas de profissão. E as pessoas se conhecem muito. Então, foi esse insight que eu tive de, tudo bem, eu tenho essa vontade, o que eu posso fazer para conquistar isso? E eu fui buscar, óbvio, não é porque eu estou aqui convidada pelo Mackenzie, acho que o Mackenzie me deu, sim, uma bagagem muito importante, e mais do que isso, eu trouxe, sim, um networking muito bacana, assim, professores com uma bagagem também importante para direcionar a gente. E quando eu estava fazendo TCC de moda, que foi o que a Bárbara falou, na nossa época, eu não falava tanto, assim, de moda e beleza, era mais esportivo, político e tudo mais. Eu tive que começar a caçar as coisas, né? E aí, nesse momento de turning point da minha carreira, eu falei, eu vou tentar, porque acho que quanto mais... Não quer dizer que você não possa tentar em outra oportunidade. Mas acho que quando a gente é mais novo, você tem menos amarras, né? Você tem menos obrigações, assim, geralmente. Então, eu falei, eu vou tentar. E aí, eu construí esse portfólio, fazendo o meu TCC, que foi, tipo, super importante, né? Quando eu tava trabalhando já com moda, eu consegui entrevistar a Daniela Falcão, Isabelle Fontana, Lilian Patti, tudo isso pro meu TCC da faculdade. Eu falei, cara, eu vou usar isso, né? Não vou pegar meu TCC, usar e, tipo, acabou. Vou usar isso como uma forma de apresentar meu trabalho para as outras pessoas. E aí, eu uni essa experiência do Mackenzie e fui atrás desse curso da Belas Artes para ter ainda mais coisa para mostrar, né? Porque antes, se você for para pensar no meu background, assim, profissional, era muito empresarial. Então, as marcas de beleza não viam, de fato, de beleza e de moda, não viam esse potencial. Então, acho que foi fundamental utilizar essas ferramentas que, enfim, eu acho que a gente sai muito completo, de fato, do Mackenzie, assim, a gente tinha um portfólio bonito para mostrar, não era uma coisa, assim, perdida, né? Eu sabia como editar e deixar tudo bonitinho. Patrícia, acho que é que a gente está com um pouquinho de delay, tá? Só por causa disso. Patrícia, e aí? Quais são as milhares de perguntas? Muitas perguntas. Eu queria começar lendo uns comentários aqui dos professores Arnaldo Lorenzato e da professora Mitz de Moraes, né? Então, Arnaldo, saudades das suas matérias, Bárbara. Aquele perfil maravilhoso da Renata Vanzetto. Comentário do Arnaldo. A Mitz, bom dia, meninas. Adorei a composição na mesa. Parabéns pela trajetória. Ela tem uma pergunta também, né? E, então, são muitas aqui. Eu acho que eu vou pela ordem, Lenise, né? Porque... Tá? A primeira pergunta aqui é da Manuela Miranda. Bárbara, você enxerga o mercado de... Bárbara, como você enxerga o mercado de revistas atualmente? Ai, que chique, aparece até aqui. Adorei. O roxinho para você. É importante ver o roxinho de todo mundo. Bom, seria até interessante ter o Arnaldo aqui para falar, porque ele até poderia me ajudar. Mas desde que eu entrei no mercado, né,
ainda estava na faculdade, eu até tinha que pedir ajuda para os professores bem no finalzinho, porque eu não conseguia mais acompanhar todas as aulas. Teve uma que eu quase bombei por falta, e eu falei, pelo amor de Deus, olha aqui todas as minhas entrevistas, tudo que eu fiz, tipo, eu não estou em casa vendo TV, eu preciso de ajuda, porque como era semanal, eu tinha que estar lá bem na hora da aula para fechar a revista. Então, eu vejo, óbvio que a gente sabe, né, o nosso mercado de jornalismo, ele é um mercado muito difícil, numa transição enorme, não tem como amenizar isso, a gente sabe, a gente vê, ainda mais no momento político, né, que o jornalismo ele é menosprezado em vários momentos, ele é colocado um pouco de lado, assim, né, colocado em xeque em vários momentos, a gente tem acompanhado, ele passa por um momento difícil, com fake news, tanto comercialmente, com dinheiro, né, com propagandas nas revistas, e eu acho que ele foi se reinventando, então coisas que eu percebo que mudaram muito foi de onde vem o dinheiro, né, para a gente fazer a revista. Uma coisa que mudou bastante, que focou bastante, por exemplo, na Vogue a gente tem um núcleo de eventos, e esses eventos eles trazem muito dinheiro para a revista, então o Baile da Vogue é o carro-chefe ali, né, da revista, é um evento gigantesco que a gente tem todo ano, então esse ano vai ser um desafio, né, porque a gente não vai conseguir ter, talvez presencialmente, teremos que ver como vai ser a situação, mas a gente foram se inventando eventos para conseguir trazer esse público, venda de ingresso, dar dinheiro, uma marca que quer patrocinar um evento da Vogue, então seria como se fosse a revista ao vivo para as pessoas, né? E um pouco do lifestyle da revista. Então, na Vejinha tinha os eventos do Comer e Beber, que eram um sucesso, capitaneados pelo Arnaldo, que eu adorava, quem não adora, ter todos os restaurantes mais importantes que saíram no guia foram premiados por um valor que você consegue pagar. E na Vogue eu sinto muito forte essa presença do evento, eu já sentia um pouco a Vejinha caminhando para isso, mas na Vogue eu sinto muito forte, então a gente estava fazendo um evento agora que chama, é um evento para falar com mulheres mais velhas, então, eu nem lembro o nome que criaram lá para o evento, porque a gente não pode mais usar anti-age, né? Tem todas essas regras de palavras, mas trazer mulheres para falar de todos esses tabus que tem de mulheres mais velhas, sabe? Então, desde sexo, depois dos 60 anos, sabe? Umas coisas assim que vira tabu, não sei porquê. Então, faz o evento, contrata marcas, as marcas que se relacionam querem patrocinar, a Alissa pode até falar mais disso, mas a gente tem lives pagas hoje em dia na quarentena, tem lives patrocinadas que a gente participa para contar de um assunto, e a redação participa, a gente é quase influencer, mas tem muita essa relação de a redação da Vogue está muito presente ali, tanto no editorial, mas também participa do comercial, sim. Então, tem muito evento que requer a presença do editor ou da editora, e desde evento, palestra, enfim. Esses eventos em shoppings que vocês já devem ter visto com a Vogue também são eventos que a Vogue também fatura em cima. Então, eu vejo mais esse lado, então buscas para outras coisas, outros lados que a gente consiga faturar para manter a revista funcionando, para todo mundo ter a Vogue todo mês na banca, para comprar, para ler, para acompanhar. Óbvio que a força está bem mais para o site hoje em dia, tem essa integração, que é a famosa integração, só o repórter e o editor que integra, né? A arte, a equipe de arte não integra com o digital não integra com a revista.
Então, eu sinto como produtora de conteúdo que a gente acaba virando, uma vez eu li uma matéria do New York Times que chama funcionário polvo, que ele vai assumindo todas as posições, todos os trabalhos, no final ele faz tudo. Pesquisa foto, vai em evento, fecha negócio com marketing, escreve matéria, editorial. E eu vejo um pouco dessa mistura muito forte nas redações. Mas quem é apaixonado por escrever como eu, meu namorado, ele fica passado, ele fala, não sei como você aguenta, esses horários bizarros, esses eventos o tempo todo, essas coisas, não sei o quê. Eu sou apaixonada por isso. Eu não consigo fazer outra coisa. Enquanto tiver revista, eu vou estar dentro da redação, é uma paixão mesmo, não tenho como explicar. Não vai ser o dinheiro, o valor de um salário que vai me fazer mudar para uma empresa grande, trabalhar numa marca. Olha eu, né, falando aqui, depois eu estou numa marca. Mas, por enquanto, eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço e cada vez procurando fazer melhor, mais bonito, mais bacana, pautas mais interessantes, que eu vou bater na tecla várias vezes hoje, que a pauta faz o jornalista. Então, se você quer ser um jornalista que vai precisar de pautas diariamente, semanalmente, mensalmente, você precisa rodar, você precisa estar muito atento. Às vezes você lê uma pauta e fala, eu vi isso 3 vezes essa semana no meu Instagram, na TV, é uma pauta, já é uma pauta. Às vezes a gente não percebe, mas é. E é isso, gente, eu me alongo muito, desculpa, eu falo demais. Posso só complementar essa pergunta com a visão de assessora de imprensa? Claro. Eu acho que, assim, o mercado de revista vai ter sempre uma importância muito grande para os nossos clientes, assim. Óbvio que o digital, assim, tanto falando... Aí eu estou falando 100% de criadores de conteúdo, assim, digital influencers nas suas plataformas. Eles performam de outras formas, eles têm, sim, a sua importância, mas, assim, eu já trabalho com moda e beleza há 6 anos no mercado de assessoria de imprensa e, cara... A imprensa sempre vai ter o seu papel, vai ter a sua importância, ainda mais que nem a Bárbara começou, nesse universo, nesse momento que a gente está vivendo de ter a questão de fake news e tudo mais, é muito importante a gente ter a chancela, né, tipo, de fato, a imprensa falando sobre nossos lançamentos, nossas iniciativas, enfim, nossos posicionamentos, porque isso potencializa a ação. Então, eu acho que, assim, pode mudar, vai mudar, é óbvio, tudo está em constante evolução, mas eu acho que, assim, muitas pessoas falam, vai acabar a revista e tudo mais. Gente, não, assim, já atendi clientes de todos os tamanhos, e sempre que a gente sai numa revista e num jornal, na TV, na rádio, de veículos, assim, tão expressivos, é comemoração, é o nosso objetivo, é trabalho cumprido. Então, eu acho que tem bastante chão aí pela frente ainda. Alissa, tem muitas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma também, me dá o direito aqui de fazer uma, em cima da sua fala, né? A gente tem uma assessora aqui da área de beleza, de moda, e uma repórter, né? E vocês se conhecem e se relacionam no dia a dia, são amigas também. Como a gente oferece uma pauta atrativa, né, para uma revista como a Vogue, né? O que faz que você coloca de diferencial nessa pauta para atrair um repórter que está lá do outro lado na área de moda e beleza, para ele se interessar? Fala um pouquinho dessa relação assessor e repórter aí nessa área. Claro, eu acho que tem muitas pessoas que acham que esses universos são inimigos. Eu acho que não, acho que a gente se completa muito bem. Eu acho que principalmente quando tem essa amizade, assim, e você vai construindo amizade com as pessoas, independentemente se você estudou com elas, aí é isso, assim, um presente aí do universo mesmo, a gente já ter esse background, mas assim, de tanto trabalhar, você vai conhecendo jornalistas, você vai ficando próximo, e os dois lados se ajudam. Então, assim, é óbvio que às vezes, colocando a Bárbara aqui como exemplo, porque a gente já fez várias coisas juntas, às vezes a Bárbara vai ter um timing impossível, que eu vou falar, Bárbara, assim, vou tentar, porém, e às vezes eu também vou falar, Bárbara, preciso de uma força nessa pauta, como que a gente pode fazer rolar? Eu acho que o principal é a comunicação e a transparência dos dois lados, assim, é tirar mesmo o crachá e falar, cara, eu preciso desse resultado para o meu cliente, você precisa de uma pauta, vamos encontrar o meio do caminho, assim, como que a gente consegue se ajudar? E aí, falando de veículos expressivos, uma coisa que a gente faz é sempre
dar um recorte exclusivo, né? Porque, por exemplo, a Vogue não vai ficar dando a mesma matéria que as outras revistas, principalmente concorrentes diretos, estão dando. Precisa ter um recorte especial. Então, quando a gente está na fase de planejamento, que é inclusive a minha posição, né, a gente já sabe o que vai acontecer com esse lançamento. Então, vai ter uma campanha com uma celebridade, ela tem disponibilidade de dar entrevista ou não, vai ser pessoalmente, vai ser por telefone, vai ser por e-mail. A jornalista consegue acompanhar ela no shooting, pensando aí num cenário, tá, antes da pandemia, consegue ir lá no shooting, conhecer e fazer isso pessoalmente. Então, a gente vê quais são as possibilidades de eu dar o melhor desse conteúdo para esse veículo que a marca e a estratégia, enfim, que tudo, né, vai casar, tipo, o público desse veículo vai se interessar, eu vejo potencial lá na frente, enfim. A gente fala que assessor de imprensa não promete conversão, né, a gente não promete venda, mas a gente tenta imaginar quem vai ter fit com isso. Então, a gente vê todas essas alternativas, possibilidades, aí eu chego na Bárbara e falo, Bárbara, vai ter um shooting no dia tal, esse lançamento, essa campanha vai vir daqui 3 meses, e só você vai ter essas fotos e vai conseguir conversar com essa celebridade, com essa modelo e blá, 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 blá. Você gosta? Aí a Bárbara, enfim, vai tomar a decisão dela, ou ela vai falar, não é o suficiente, preciso disso aqui, você tem isso aqui, tipo, e aí a gente vai tendo essa troca, que é o que eu falei, precisa ter muita transparência e comunicação para a gente chegar no meio do caminho juntas, com todo mundo feliz. Então, eu acho que é basicamente isso. A Bárbara, tem alguma coisa que você espera, assim, mais especificamente do assessor, assim, nessa relação? Quer comentar alguma coisa? Eu sempre falo para a Alissa, porque relacionamento com um assessor é bem difícil quando você cobre muitas áreas, né? Então, hoje, atualmente na Vogue, por exemplo, eu escrevo de gastronomia mensalmente, né? Então, estou sempre falando sobre o assunto, mas como eu não sou mais da área de lifestyle, mas ainda escrevo muito, eu assumi que eu só escrevo matérias que eu vendo, né? Que eu quero escrever, que eu estou afim, uma pauta que eu desenvolvi, que eu criei. Então, eu não estou nessa área de, tipo assim, subir nota no site de uma novidade, porque eu não dou conta, porque eu já tenho toda essa área de beleza e wellness, que, assim, é uma área gigantesca, se você for pensar. Vai desde médico, terapeuta, produto de beleza, produto dermatológico, então farmácias, tudo entra nesse escopo, spas, spa de hotel. Então, tem muita viagem também. Se vocês descobrirem a quantidade de spas que tem nesse Brasil, vocês não acreditam, mas eu recebo mensagem de todas essas pessoas todos os dias. Meu celular já está na roda faz tempo, né? Então, eu acho que eu passo 24 horas no meu dia me desculpando no WhatsApp, que eu demorei para responder, porque uma pessoa me manda mensagem de manhã à tarde, ela já está lá no 30º do WhatsApp, eu não sei mais que horas que ela mandou aquilo, a Alissa sabe, porque eu demoro 3 dias para responder, mas eu acho que essa questão da amizade entre assessores, que é um desenvolvimento muito mais forte, que vem do assessor mesmo, né, a iniciativa, ele muda muito, 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 muito o meu relacionamento com ele. Então, tipo assim, se é uma pessoa que eu já tenho proximidade, que eu já sou amiga, eu vou responder mais rápido, querendo ou não, do que uma pessoa que eu não conheço, que me vendeu uma pauta que não tem nada a ver comigo, sabe? Ele não foi pesquisar o que eu escrevo, E aí, tipo assim, se eu for responder... Aí tem gente que manda assim, eu te mandei um e-mail... Me liga. Não, mas aí eu acho que falta o bom senso, né, gente? Acho total. que é isso também. Às vezes tem que saber filtrar. Porque foi o que a Bá falou, se você também sair disparando as coisas para Deus arrobaçar no seu celular, tipo, o meu é o contrário, são as digital influencers, os creators que tem meu número. Assim, gente, tem que ter um filtro, né? Tudo tem um limite, porque senão cai nesse limbo. Eu vou aproveitar, então, fazer uma pergunta antes da gente continuar com o público, que é o seguinte: nesses 5 anos que vocês estão formadas, que vocês estão aí na profissão, essa questão do online, do WhatsApp, dessa proximidade tão grande, né, das pessoas chegarem até vocês, aumentou muito nesses 5 anos? Vocês sentiram uma diferença de abordagem em vocês como jornalistas muito grande? Gente, quando a gente estava no Mackenzie ainda, o WhatsApp, que ele não era meio iniciante, né? Tipo, eu lembro que tinha o BBM, eu usava BBM ainda do BlackBerry. Tipo, é enlouquecedor.
eu acho que é uma ferramenta muito boa, cria um pouco de uma dinâmica maior. Então, por exemplo, é isso, eu tenho um furo muito bom, uma matéria muito boa, eu consigo acionar a Bárbara muito rápido. De novo, tem que ter esse bom senso, porque se eu ficar chamando a Bárbara ou qualquer outro jornalista de qualquer outro veículo que não tenha um apelo tão forte, que não justifique eu estar acionando ele dessa forma, dessa urgência, você vai se queimando. Vai criando aí um cansaço, né? Que você fala, meu Deus, de novo, tipo, uma pauta sem pé nem cabeça, tipo, você só ter o contato da pessoa não justifica. E aí eu acho que também começa a entrar agora na questão da LGPD, né? Que, enfim, já está tendo treinamento de como vai ser isso, esse acesso a essa informação, a essas pessoas, mas eu acho que é enlouquecedor. Do mesmo jeito que, por exemplo, a ABA enfim, aí abordada por 1 milhão de assessores do Brasil e até de marcas, e enfim, porque tem muitas marcas que fazem assessoria dentro de casa e tudo mais. Do meu lado é o cliente, né? Então, o cliente está sempre acessando a gente. Hoje em dia eu sou atendimento exclusivo, mas na época da Prestese eu atendia mais de 10 clientes, né? Então, assim, são muitos grupos do WhatsApp, são muitos assuntos, aí tem vários influenciadores conversando com você o tempo inteiro, porque eles também têm ideias criativas, têm projetos, enfim, tem a agência, também tem os grupos da agência, então, de fato, tem uma hora que, acho que é o que a Bárbara falou, se eu te larguei falando sozinho, não foi, assim, tão direto, é porque você fala, vou responder daqui a pouquinho, aí já desceu, aí você já esqueceu, aí depois passou tanto tempo que você fala, não, tá tudo bem. Eu acho que virou uma acaba afetando o seu pessoal, né? Porque quando eu vou ver, eu tô meia-noite tentando acabar essa lista do WhatsApp, que é muito, tipo, eu acho muito mais importante que o e-mail, né? Porque ele fica ali, no e-mail eu recebo muita pauta que eles nem esperam uma resposta, mas uma pauta que, assim, se eu topar, eu respondo. Mas eu acho que sempre, desde a Vejinha, tive uma cobrança enorme para ter essas respostas. Vai sair, não vai sair, não sei o que lá. Na Vejinha eu nem sei explicar para vocês, né? Eu cobria consumo. Me mandavam propaganda de tampa de privada, eu juro para vocês. Então, era uma abordagem, assim, muito forte, muito forte. O telefone, assim, eu tive que parar de atender, só atendia celular, porque não conseguia fazer o meu trabalho ainda. Então, essa organização, e eu acho muito importante responder todo mundo. Então, é sempre uma coisa, uma ansiedade que me dá todo dia, assim, de ver o meu e-mail. Eu já começo o dia respondendo tudo que eu consigo, o WhatsApp também, mesmo que seja em áudio, para tentar todo mundo ter uma resposta. Mas eu acho muito importante isso que a Alissa falou, sabe? O bom senso, ele é extremamente necessário. A pesquisa da pessoa que você vai falar, né? Porque às vezes a pessoa me liga e fala, você ainda tá na Vejinha? Não, faz 2 anos que eu saí. Então, você ter as informações, gente, um jornalista mal informado não tem como, sabe? Você tem que ser bem informado. Não importa se você é estagiário, se você é repórter, se você é editor. O estagiário precisa estar bem informado. É isso que, na Vejinha, como eu contei, é isso que eu percebia que me destacava dos outros, entendeu? Eu era muito ponta firme, eu topava qualquer coisa, tinha que ficar até as 3 da manhã na redação, eu ficava. Tinha matéria que tinha que fazer para o dia seguinte, eu ficava. Era difícil minha vida pessoal? Era. Era difícil com a faculdade? Era. Mas eu tenho muito orgulho dessa fase. O Arnaldo está aqui, ele sabe. A Vejinha é incrível de se trabalhar, é um título maravilhoso. Eu aprendi demais lá, tanto com o Arnaldo como com o Daniel Bergamasco, que depois virou diretor do site da Veja, e hoje está escrevendo um livro, acabou de lançar. E essas pessoas, uma coisa que eu queria falar que eu acho muito importante, eu esqueci, as pessoas com quem você trabalha, elas vão reaparecer na sua vida. Então, com certeza. Muito importante esse relacionamento. Vou dar um exemplo. A menina que trabalhava como minha estagiária na Vejinha, na estagiária da coluna de Boas Compras, dessa área mais de moda e comportamento, ela ficou 2 anos comigo como estagiária. Quando eu fui para a Vogue, ela estava na mesma posição que eu. Ela era repórter junto comigo. Então, não adianta, você não precisa gostar de todo mundo. É até estranho uma pessoa que ama todo mundo, né?
Você não precisa gostar de todo mundo, não há essa necessidade, mas é muito importante tratar todo mundo com muito respeito, tanto o assessor que está te azucrinando às vezes, te mandando e-mail, ligando, fazendo 1000 coisas, ele pode ser seu parceiro de redação no dia seguinte. Então, o mercado é sim uma bolha. Se você escolher uma especialização ainda, então, se você cobrir jornal, cotidiano, cultura, aí vira a bolha da bolha, né? Que aí você encontra as pessoas quase o tempo todo em eventos, em pautas. Então, eu acho muito importante essa questão da educação, de tratar todo mundo com muito respeito. Sim. Patrícia, e aí, como é que estão os comentários? Nossa, muitos. Agora vamos focar aqui, né? A Luísa Scavone pergunta para as duas: o que vocês esperam para a carreira daqui para frente? Pretendem seguir no lugar onde estão e fazer o que fazem? Nossa, essa pergunta é Pergunta 3 milhões de dólares, né? Meu namorado pergunta todo dia. Ele falou assim: o que você vai fazer depois disso? Eu acho que... Deixa eu ver aqui direitinho a pergunta. Eu acho que esse mercado ainda vai evoluir muito. Ele anda bem devagarinho, né? Bem, mas ele tem se transformado bastante. Uma coisa que eu percebo na Vogue é que, às vezes, o que vai no Instagram, que é um Instagram muito forte, né, o da Vogue, e que a relação com moda com o Instagram é muito, muito forte, às vezes, o Instagram é o jeito que a gente tem mais contato com o leitor, onde a gente tem mais leitores. E também, óbvio, os haters. Um título que é importante internacionalmente, ele vai ter as pessoas que amam, e as pessoas que amam tanto que elas acham que tem direito de falar o que tem que estar lá. E às vezes tem mesmo, né? Elas acompanham há tantos anos, então elas falam quando a gente erra, quando a gente acerta, quando eles gostam, quando eles não gostam. Na Vejinha até tinha isso, mas na Vogue eu sinto muito forte. Enfim, pensando em carreira, eu sempre... Meu namorado pergunta: por que você não vai para a TV? Testa, vê o que você acha. Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer aquilo? Uma pessoa ali que fica no seu pé para você não relaxar, né, numa vaga de trabalho. Mas eu acho que essa questão do relaxar, ela é muito importante. Porque quando você sente que a vaga não está te trazendo mais novidades, empolgação, e você não está batalhando tanto por ela, não batalhando, mas assim, oferecendo tanto quanto você oferecia, eu acho que isso é um sinal muito importante de que você deveria passar por uma nova fase. Porque eu sempre estou num lugar, eu posso reclamar, tive que sair 3 horas da manhã, mas eu estou lá junto, entendeu? Eu estou lá trabalhando, o que precisar eu vou estar lá. Quando você já sente um desânimo, cansei, não aguento mais fazer isso, é um sinal para passar para frente. Por enquanto, não sinto isso ainda na Vogue, mas eu vejo, assim, vários meios de trabalho que a gente pode seguir ainda no jornalismo, né? Muita gente de jornalismo da minha área tem seguido para produção de conteúdo sozinho, como se chama isso? Nem sei, Alissa. Vira influencer, né? Creator, não, creator. Creator é melhor. Então, são pessoas que têm anos de experiência com jornalismo e, em vez de depender de uma plataforma da Vogue, resolvem abrir um negócio e usar o Instagram como uma plataforma de criação de conteúdo deles. Tem todo um preconceito com pessoas que criam conteúdo na internet. Bom, esse preconceito é besteira porque a gente está aqui sentado e eles estão ganhando dinheiro, né? Então, eu acho, por exemplo, a minha editora, a editora de beleza da Vogue, a Luísa, ela saiu recentemente para fazer justamente isso. Ela ficou 7 anos na Vogue, criou ali uma base de leitores da plataforma dela, né? E ela sempre se relacionou muito bem com as marcas, então ela faz comerciais, né? Os famosos publis que a gente vê por aí, com o conteúdo que ela sempre escreveu, então com a qualidade do conteúdo dela, e ela está aprendendo, nunca trabalhou com isso,
mas eu vejo muita gente no mercado fazendo isso, muita gente, de se investir em si mesmo, né? Acho que muita gente está testando hoje, mas eu não consigo me ver ainda numa situação dessa, mas eu vejo, assim, talvez criando um programa, mas eu não me vejo, meu namorado fala, mas você vai ficar no jornalismo para sempre, ganhando mal, não sei o quê. Eu falo, eu não consigo, eu não sei fazer outra coisa. Então, sim, às vezes a gente pode trabalhar para uma marca, criando conteúdo, uma marca super legal, uma Gucci, uma Chanel, uma Valentino, que te deixa emocionada também, que nem o jornalismo, sabe? Porque eu acho que o jornalismo em si, óbvio, é a minha paixão, mas eu acho que dá para criar e desenvolver muito conteúdo legal também, em parceria com outras marcas, etc. Mas não sei te responder exatamente o que eu espero da minha carreira, porque é um meio, né, Alissa, muito... Sim. A gente É que não acho que sabe. você falou uma coisa muito importante, que eu acho que enquanto você tiver com emoção, assim, de fato, você vê um propósito do que você está falando, e eu não estou falando propósito de uma forma tão romantizada, porque eu acho que isso também, quando você começa a trabalhar com moda, a gente tem uma questão muito de glamour, assim, uma fachada, que foi o que a Bárbara falou. No fim do dia, somos povos que estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e tem vários recortes dentro também desse assunto, né? Então, quando você está falando de moda, você não está falando também só de campanha, só de, enfim, celebridade, não, você está falando literalmente do tecido, de onde vem esse tecido, tipo, são pautas de negócios, pautas, tipo, todos os mercados acabam se fundindo em um assunto só. Então, acho que enquanto você vê alguma coisa que brilha os seus olhos, acho que você tem que continuar insistindo. Eu acho que futuro é muito difícil dizer, ainda mais com esse cenário que a gente está vivendo, que eu acho que todo mundo está refletindo muito sobre o que faz, o que quer fazer e tudo mais. Mas eu acho importante você também filtrar que a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, o jeito que a gente vê, às vezes, é muito mais romantizado do que é na verdade. E eu sou muito a favor de você ir buscando alternativas, igual a Alba falou, dentro do que você está. Então, assim, se a Bárbara um dia ficar infeliz, por exemplo, na editoria, tá? Buscar outra editoria. Se eu estiver infeliz num momento com o cliente que eu tô, mas eu gosto da agência que eu tô, buscar outro cliente. Enfim, eu acho que você também não precisa ser tão, assim, forte, sabe? Ah, não, cansei, tchau. Eu acho que tem que ter um momento de reflexão, porque o mercado que a gente trabalha também, que foi o que a Bá falou, até meia-noite, horários malucos, tudo mais, exige muito, o tempo inteiro, assim, ao mesmo tempo que você pensa, ai, gente, mas não é uma coisa urgente, né? Tipo, não é uma coisa que, ai, que nem a Bárbara falou, ai, caiu um avião, tipo, realmente não é, mas para os nossos clientes, para o nosso mercado, tudo é bastante importante, assim. Então, é um loop infinito. Então, acho que você tem que estar, assim, ligado a alguma coisa que brilha seus olhos, que você goste. Tipo, hoje em dia, para mim, é mágico atender o Boticário de fato, porque, meu, é uma marca que todo mundo conhece, né? Todo mundo, todos os brasileiros desse mundo já ganharam algum produto, já foram em alguma loja. E aí, quando eu fui conhecer a fábrica, tudo isso, você fica, assim, muito apaixonado. Então, eu acho que enquanto existir essa paixão, eu acho que é importante você insistir um pouco e tentar encontrar outros caminhos dentro disso. E, meu, jornalismo é muito coringa. Eu acho que às vezes, pelo menos quando eu entrei, eu não tinha a visão de quanta coisa a gente pode fazer com esse curso, assim, com o nosso know-how, com tudo que a gente conhece. Porque você vendo de fora, na minha época, era bem isso. Ah, vai ser TV, rádio, jornal, nem sabia ainda direito o que era assessoria de imprensa, e hoje em dia que a gente está nesse ramo, com a internet, com todas as inovações, com tudo que está mudando, gente, as possibilidades são infinitas, assim, eu acho que é um curso bem coringa. Tá certo, eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, ler alguns comentários de professores. O Fernando Pereira diz, sensacional essa mesa, parabéns meninas. O André Santoro também elogiando, mesa sensacional, parabéns a todas. E aí, voltando ali na ordem das nossas questões, ver aqui para eu não me perder, gente, só um minutinho. A gente tem a Brenda Vieira, né? A dinâmica de lidar com fontes e pautas mudou com o aumento enorme do número de influencers na área? Acho que eu vou responder bem rapidinho, assim. Eu acho que tem recortes específicos para cada mercado. Eu acho que o que a gente quer abordar com influenciador, creator, enfim, formador de opinião, é diferente do que a gente vai querer abordar e passar para a imprensa. Querendo ou não, as coisas
não estou falando imprensa pensando mais no offline, tá? Vamos pensar que, ou até online, só o site da Vogue, vai não o Insta, que é uma coisa mais dinâmica que as pessoas estão lá acompanhando o tempo inteiro, tá? Estou pensando na mídia mais tradicional aqui. Existem recortes específicos do que a gente quer passar para ele. Então, a dinâmica, sim, é diferente. E eu acho que essa questão do aumento enorme de influencers, que também entra na minha profissão, na questão de planejamento e tá em assessoria de imprensa, é estudar muito, de novo, que eu lá no começo falei, não quero saber de números, os números fazem parte da minha vida, porque você precisa saber se a base desse influenciador é confiável, quais são os estados que ele tem influência, qual que é o engajamento dele, qual é a idade, qual é o perfil das pessoas que seguem eles, tipo, esse crescimento foi orgânico, ele estava comprando seguidor, esses comentários são falsos ou eles são verdadeiros, assim, não existe mais isso de ir atrás, e as marcas que ainda fazem isso estão, assim, muito para trás e vão precisar se renovar, porque existem inúmeras ferramentas que a gente, enfim, tem acesso, estuda, enfim, tem treinamento, que é muito bom estar em uma agência tão grande e multinacional, porque não dá para confiar, assim, não dá para confiar nos perfis que a gente vê e que a gente quer acessar. Então, é importante, acho que os formadores de opinião, influenciadores, creators, têm sim o seu papel tão grande, tão importante quanto a imprensa, mas cada um com o seu recorte. Não sei se a Bá quer complementar aí como ficou isso na redação. Eu acho que as influencers, principalmente nessa área de moda, elas viraram, querendo ou não, personagens, né? Elas são fashionistas, elas são pessoas que estão ditando tendência ou trazendo tendências lá de fora, que a gente vê muito isso, né? Então, quem acompanha mesmo o mercado, eu vejo muito as influencers daqui meio que copiando o que acontece lá fora. Então, tem uma tendência, não é nada lançado aqui, né? Então, ontem até eu estava passando no shopping para comprar um remédio, olhei ali a loja da Schutz, conforme você for acompanhando a moda, os desfiles internacionais, você vê que tem muito isso no mercado. Então, o grupo Arezzo, ele tem muito de inspiração, o que está em tendência lá fora, e eu acho que elas viraram, sim, personagens, né? Então, vamos lá com nomes. Camila Coutinho, para mim, não sei nem explicar, ela é um estouro no mercado, né? E eu acho que tem muito essa ansiosidade de pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que ela virou um meteoro, né, Alice? Não tem nenhum nome para isso. Sim. Ela é muito inteligente, ela é isso que eu ia falar, ela foi indo junto, ela não parou, né? Ela se coloca sempre à frente, quando a notícia, assim, anos atrás eu vi uma palestra que essa história de TikTok, vídeos curtinhos iam começar a fazer sucesso. Ela já sabia isso há muito tempo, já tinha começado a produzir esse tipo de conteúdo há anos, para agora recolher os frutos do que ela produziu lá atrás. Então ela está sempre muito antenada. Ela saiu agora na capa da Exame, lançou uma marca de beleza. Então, é uma pessoa que já está muito à frente. Ontem mesmo teve outra influencer. Ai, gente, esse fone fica caindo. Que chama Nath Rosa. Que quanto que foi? Eu acho que foi 200 milhões. Um grupo de moda comprou a marca dela, que ela lançou. Então, as influencers elas estão seguindo para esse caminho de lançar marcas. Uma coisa que eu falo muito, bato muito na tecla, a gente tem que aproveitar muito o mercado aqui no Brasil de internet, porque a gente é muito forte. O Brasil é extremamente forte na internet. Então, toda pessoa que realmente se coloca ali para aparecer, para construir uma marca, para ser uma influencer e faz com qualidade, não tem como dar errado, porque é um mercado grande. Se você for pensar, eu vou andando por São Paulo, eu vou pensando assim, eu vou olhando os prédios, eu vou falando, gente, não tem o que você faça que não dê certo nesse país, nessa cidade. Porque tem muita gente que tem interesses múltiplos. Então, eu, na revista e nessa parte de cobertura de moda, sim, elas viraram personagens, colaboradores, então a gente conversa com elas para ver o que elas estão usando, sabe? O que tem de tendência. Elas ensinam um tutorial de skincare, a gente dá no site. Então, e
são muito fortes no mercado hoje, né? A maioria delas tem lançado marcas, produtos, elas estão passando para essa nova fase, que é lançar a marca delas, né? Patrícia, tem mais pergunta por aí? Tem bastante, tá? Eu vou, acho que tentar juntar duas. Tem uma pergunta da professora Mirtz, tá? Que ela pergunta o seguinte, para vocês, como vocês percebem a relação entre moda e sustentabilidade, que é uma coisa muito forte hoje, né? E aí tem uma pergunta também da Camila Lippe, que ela fala sobre a mudança no posicionamento da moda, que passa a abordar questões para além da roupa e beleza. E aí a gente vê essa questão da inclusão sendo muito tratada hoje dentro da moda também. Então, se vocês puderem já falar sobre essas duas coisas, né? Moda e sustentabilidade, a moda também, a moda que aborda questões, por exemplo, como raciais, né? Que incluem mais, né? Como que vocês possam falar um pouco sobre essas duas questões. Posso começar? Posso só falar uma coisa antes da parte de sustentabilidade? Eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu tive o prazer de atender a Lush, que é uma marca britânica de beleza, não sei se todo mundo conhece. Eu acho que, de fato, principalmente essa marca que tem um viés muito ativista e um DNA, assim, tudo que eles fazem tem muita verdade, né, atrelada, me fez abrir os olhos, e é uma coisa que foi o que a Bárbara falou em questão de que tudo gera experiência pra gente, que a gente vai levando isso pra frente, é que tudo que eu aprendi com eles, e eles foram embora do Brasil, infelizmente, mas deu tudo certo, porque foi bem quando eu fui atender o Boticário, então ok, não sofri tanto, me trouxe muito esse aprendizado para esse olhar tão genuíno de uma marca que já nasceu assim, de como a gente instiga isso também em outras marcas na época que eu atendia, de como a gente começar a plantar essa sementinha, porque eu acho que, de fato, essa mudança precisa ter. Pode falar, Bá, depois eu volto. Eu acho que, assim, diversidade, sustentabilidade é mais que o inglês hoje em dia nesse mercado. Assim, todo mundo falava, né? Tem que ter inglês para entrar no mercado, tem que ter inglês, tem que ter inglês. Mas eu acho, assim, uma visão de diversidade, uma educação de diversidade, porque não adianta ter uma visão se você não se preocupa em estudar, em aprender. Então, o que eu vejo muito, muito, muito acontecendo é assim, o funcionário negro, ele é responsável, entendeu? Por explicar tudo para a redação inteira. Então, assim, tem uma matéria sobre tranças, então o funcionário negro tem que ler. Não, gente, não é assim, entendeu? Eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que conversar com a minha fonte, perguntar, saber, e não ter medo de perguntar mesmo, sabe? Se uma coisa está correta ou errada de se falar, se uma expressão está certa ou errada de se falar. O pior é falar e não saber. Então, acho assim, principalmente pontuando essa questão da diversidade, é uma coisa, assim, fortíssima no meu dia a dia. Então, eu procuro a gente tem na Vogue muitas pessoas que trabalham por fora, então os freelas, né, colaboradores. Então, eu faço muita questão de sempre procurar novos nomes para trabalhar com a gente. Não adianta trazer uma pessoa e falar, ela é ruim, não vou mais contratar ela, entendeu? Você precisa chamar ela e você precisa... Eu cheguei na Vogue e fiquei totalmente perdida, eu cheguei na VG e fiquei totalmente perdida. Então, foram pessoas que foram me pegando pela mão e falando, olha, não é assim, assim, assado. Olha, não é assim. Então, óbvio que vão ter pessoas que vão precisar aprender, mesmo sendo freelas e colaboradores. Então, cada vez mais, por exemplo, a foto que eu mostrei para vocês da modelo Rita Carreira, a gente decidiu que a gente queria fazer um shooting muito diverso. Então, a gente foi atrás de uma fotógrafa, ela nunca tinha feito editorial de beleza. Então, são apostas, entendeu? E óbvio que a gente aposta com muito dinheiro. Um editorial de beleza não é barato, não tem como refazer. Então, se cair, assim, é um Deus nos acuda, se não ficar bom. A gente tem um dia para fazer, não dá para voltar no dia seguinte para fazer. Então, eu acho que apostar nesses novos talentos gera mais trabalho, te dá mais trabalho do que eu contratar uma pessoa que eu trabalho há anos, que eu já sei como vai fazer, que eu sei que ela vai me entregar a maquiagem perfeita, a foto perfeita, a luz perfeita. Sim, é mais fácil, mas é muito importante a gente trazer essas pessoas novas para o mercado,
trazer times diversos. Não adianta eles, assim, ter um time diverso vai sim melhorar o seu conteúdo. As pessoas não vêm dos mesmos lugares. Então, às vezes, você chega no trabalho, você olha para o lado, você vê todo mundo mora um perto do outro, todo mundo vive meio na bolha um do outro, sabe? Então, cada vez mais eu tenho percebido como é importante a gente ter pessoas que moram em lugares diferentes da cidade, que vêm de origens diferentes, para isso só constrói um conteúdo melhor. No quesito sustentabilidade, a Alissa falou da Lush, eu acho muito engraçada essa história de bastidor, porque eu super cobri a beleza já, né? A Alissa mandava uns kits da Lush que era um absurdo, gente. A gente abria aquilo, eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda. E no dia que a Lush fechou, foi um escândalo na Vejinha, porque assim, minha chefe virou e falou, como que você não sabia disso? Meu Deus, sai fazendo matéria, meu Deus, que loucura, a loja fechou, por que fechou essa loja aqui? A gente tinha que dar, né, o porquê, o que aconteceu, do nada, a loja, tudo 50% de desconto, filas enormes na porta. Eu ligo para a Alice, eu vou te matar, hoje eu te mato, com certeza. Porque como você não me adianta um negócio desse? Então, assim, isso é ótimo de eu ter uma amizade com a Alissa, porque eu posso brincar e ela me passou muito rápido as informações que eu precisava. Então, além do assessor construir essa relação com o jornalista também tem que ter essa relação de intimidade para poder pedir coisas para ontem, que isso eu faço todo dia, né? Então, eu preciso de tudo para ontem. E aí eles já estão acostumados, eles sabem a nossa pressa de fazer as coisas. Na sustentabilidade, eu acho que assim, esse tema na moda, ele acaba virando uma coisa meio repetitiva, porque a gente vai falar das marcas que trabalham com tecidos, de plástico que vieram do oceano, a gente vai falar das marcas de clean beauty, a gente vai falar de empresas que estão pesquisando novos ingredientes, mas eu também acho que a responsabilidade da revista é ter ações sustentáveis, né? Então, a gente acabou de ter um summit, summit agora é uma conferência, né? Agora chama Summit, que era sobre a Amazônia. Então, a gente teve uma capa, né? Falando de personagens que trabalhavam com questões na região da Amazônia. Então, desde questões de inclusão, questões de preservação, e foi uma capa muito, muito linda, sabe? De pessoas presentes lá, que trabalham lá, e isso é o trabalho da revista, de mostrar, de favorecer, de incluir e trazer essas pessoas para falarem o que elas fazem, o que elas precisam preservar. E outro dia eu li um comentário maravilhoso no Instagram da Vogue falando assim, vocês estão muito levantando a bandeira, né? Que absurdo! Cadê a moda? Cadê o glamour? Cadê a beleza? Óbvio, não dá para acabar com a moda, é uma revista de moda, né? Uma revista de beleza, é uma revista de lifestyle, mas é parte da revista também educar o seu leitor. Então, trazer assuntos que eles não estão acostumados a ver e provocar também. Eu acho isso muito importante. Tá cortando um pouco? Só pra eu acho que a Bárbara travou. Cortou. Ixi. Acho que deu uma travadinha. Tá indo para os minutos finais, mais 10 minutos. Jornal, não sei lugar. Vou? Acho que pode... a gente vai continuando, né? Depois ela volta. Vamos tentar unir várias perguntas para ninguém ficar sem resposta, tá? A gente tem uma pergunta da Maria Júlia Farias aqui. Acho que ela voltou. Bárbara voltou? Voltou. Quer concluir a sua fala? Sim, tá me ouvindo? Não, era isso mesmo. Eu tava me alongando já. Então tá bom. A gente ia tentar agora unir várias perguntas aqui, que a gente já está no finalzinho do evento, né?
Então, a Maria Júlia Farias, ela pergunta, meninas, vocês podem dizer um pouco melhor como é a redação, o ambiente de trabalho nas empresas de moda? Depoimentos de pessoas e de filmes mostram uma realidade não muito boa, né? A gente tem essa questão, depois a gente tem a questão da Beatriz Cruz também. Vocês acham que a pandemia mudou alguma coisa no mercado de moda? Né? É uma outra pergunta. E eu acho que tem também a do Alexandre aqui. Qual é o maior desafio que encontraram ao longo da carreira? Acho que elas já meio que foram falando vários, mas enfim. Eu acho que essa questão do ambiente, né, de moda realmente é bem polêmico. Já teve alguns textos circulando. Não sei se vocês querem falar. E a da Beatriz, né, da pandemia. Eu vou roubar um pouco, assim, falando mais da parte de assessoria de imprensa, porque eu acho que ser assessor, é óbvio que a Bárbara também não sofre só a pressão da redação, eu acho que, enfim, quando você está numa função que você responde para várias pessoas, existem várias pressões, então, no nosso caso é isso, dar o melhor furo, melhor exclusiva, melhor conteúdo para os jornalistas, e também dar o que o nosso cliente está querendo, né, lidar com tantas expectativas, também deixar a agência feliz, assim, não é uma profissão fácil, eu acho que do jeito que as pessoas veem filmes e, enfim, tudo isso, gente, tá ultrapassado, de fato precisa mudar, e eu acho que já mudou muito, experiências difíceis eu acho que todo mundo vai ter, infelizmente, tá, não acho que isso é certo, e nem precisa ser muito absurdo, mas eu acho que sempre vão ter momentos difíceis no mercado de trabalho, assim, nem sempre a gente vai concordar com tudo que é feito, dito, enfim, levado para frente. Eu não tenho experiência para falar que eu vivi, sei lá, o que acontece no Diabo Veste Prada e tudo mais. Eu acho que é muito, muito fantasioso. Como eu disse, existe sim pressão, existe sim essa urgência, que nem eu comentei, que quem está vendo de fora pensar, o lançamento de uma camiseta, o lançamento de um batom não é nada urgente, não é nada, mas é sim para os nossos clientes, para o nosso mercado, é urgente. Uma coisa que tem a sua importância, então é isso. A pressão existe, mas acho que ninguém tem que sofrer nenhum tipo de abuso, ainda mais porque a gente está vivendo hoje em dia, as pessoas têm muita força. E, Bárbara, você já voltou, amiga? Eu voltei. E as pessoas têm muitas formas de, enfim, lutarem contra isso, né, se posicionarem, acho muito importante. Acho que desafio diariamente, falando como assessora, cada lançamento da marca, cada nova campanha, cada novo produto que entra no mercado tem objetivos diferentes e são sempre desafiadores, né? Não tem como, e com todo mundo tão logado e tudo mais, a internet aí, igual a Bárbara falou que eles sofrem alguns comentários de haters, todo mundo sofre isso, não as pessoas físicas, quem está se expondo, as marcas, os veículos, todo mundo, né, tem voz na internet, então, crise dia sim, dia também, sempre vai ter gente que está discordando com isso, e cabe a nós lidar com tudo isso também, né, como assessores aí recomendando aos clientes. E qual que era outra pergunta? Já me perdi, já respondi outra duas. É a da Beatriz sobre pandemia, se a pandemia afetou muito a moda. Muito, né? Eu acho que assim, pelo menos no mercado que eu trabalho, quando começou, a gente teve que segurar tudo, que nem a Bárbara falou, press kit, né, que normalmente vocês devem ver as blogueiras recebendo, né, que são aqueles produtos que elas fazem os recebidinhos, os jornalistas também recebem esses lançamentos em primeira mão para eles terem contato, e principalmente com a pandemia já não cabia mais enviar e, enfim, expor os prestadores de serviço para fazer o manuseio, para fazer a entrega, para a pessoa que ia receber, a gente teve que pensar toda em uma logística, né, e até que ponto valia sim fazer esse envio, e entrar em contato com as pessoas para ver se elas se sentiam confortáveis para receber isso, né? Porque o que a gente está vivendo é muito novo para todo mundo. Então, pensa que isso aconteceu perto do Dia das Mães para a marca O Boticário. Acho que vocês imaginam o quanto que é importante o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal para uma marca dessa. Então, foi meio que assim, tirar assim, tudo da frente, parar e planejar tudo novamente, como a gente ia seguir. E eu acho que até a pandemia fez a gente pensar em outras alternativas, em outras formas. Acho que foi o que eu falei, acho que todo mundo está passando por processos de reflexão de tudo, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, a pandemia, de fato, se antes a gente mandava kit para, sei lá, 50 pessoas, a gente teve que ficar com tudo estocado e pensar em novas formas de fazer esse approach, conversar com todo mundo, enfim.
muitas coisas mudaram, assim, de fato a pandemia deu uma boa segurada, a gente ficou um tempo aí on hold, e aí já voltou, tipo, não questão de envios, mas, tipo, o fluxo de trabalho foi muito de rever, e agora já, tipo, já tá voltando um pouco da engrenagem normal de pensar no futuro, mas sempre com essa questão de estaremos no cenário pandemia, como que as coisas vão estar, não é mais uma coisa tão linear, a gente tem que pensar em mil cenários do que pode acontecer quando esse lançamento estiver aí no mercado. O Alexandre, ele perguntou também sobre o maior desafio da carreira de vocês. Vocês falaram de alguns aqui. Para mim é isso, tipo, cada lançamento, cada campanha nova, cada movimento novo da marca que eu estou atendendo, que eu estou planejando, é um novo desafio, porque você tem que sair um pouco da caixa, acho que você nunca pode ficar com um olhar muito centrado, sabe? Você precisa ter essas inspirações, que nem a Bárbara falou, de ter essas trocas com outras pessoas, para pegar insights de fora, de outras realidades, de outras experiências, porque tudo isso agrega muito. Então, eu acho que cada passo novo é um desafio e eu acho bom ver dessa forma, pelo menos para mim, porque é isso que me motiva e entra até naquela pergunta da questão de onde você se imagina. Eu acho que para mim é muito importante um trabalho ter esse aspecto de desafio, assim, ser desafiador, querer a minha criatividade, minha capacidade de criar e tudo mais, para mim é fundamental. Aí a gente tem algumas perguntas do professor Arnaldo aqui, né? Ele pergunta para a Alissa qual a pauta mais difícil de emplacar, tipo de pauta que é mais difícil de emplacar, e para a Bárbara ele pergunta qual foi o tema mais delicado sobre o qual você estava ligado à moda ou não? Meninas, só vou pedir para a gente só tomar conta com o tempo, que nós temos aí mais 5 minutinhos só para encerrar, tá? Eu acho, vou só falar rapidinho da pauta mais difícil de emplacar. Eu acho que, para mim, é sempre difícil emplacar uma pauta com, por exemplo, que faz sentido, tá? Se meus clientes estiverem me assistindo, aquelas. Mas, assim, pauta de negócio sem abrir número. Isso, para mim, é muito difícil, assim, porque eu entendo que tem a questão dos players do mercado, né? De fato, tem algumas informações que a gente não pode passar, não pode divulgar. Então, eu sempre acho muito difícil emplacar essas pautas quando a gente não pode abrir o cenário ideal. Então, por exemplo, quando eu estou tendo uma troca com a Bá e ela fala para mim que ela precisa de algumas informações que eu sei que eu não posso passar, que, enfim, faz parte também da rotina do assessor de imprensa, a gente tem informações que fazem parte de um negócio, né, questão do assessor ser bonzinho ou mal, de não querer falar, não é questão de omitir a verdade, faz parte do jogo, de fato. Então, eu acho que, para mim, pauta de negócio sem números, clientes, ajuda eu. Para mim, é sempre isso. Então, qual o tema mais delicado, né? Não vou me alongar muito, mas eu acho que não estava relacionado à moda, porque na moda, eu acho que os temas mais, principalmente na beleza, na área que eu trabalho, os temas de saúde são muito importantes para mim. Eu escrevi recentemente uma matéria sobre silicone, que as pessoas estão tirando o silicone agora, né? Porque descobriram um monte de doenças autoimunes que são decorrentes óbvio, cada situação é uma situação, mas que são decorrentes dos implantes. E para mim isso é uma responsabilidade enorme falar de saúde, porque mexe muito com a autoestima das pessoas, mexe muito com o que elas acreditam ou não. E eu lembro do boom do silicone, todas as minhas amigas colocaram, eu não tive coragem, e quando eu escrevi essa matéria, eu me relacionei mesmo não tendo, porque foi uma coisa muito forte entre as adolescentes da minha idade, elas juntavam dinheiro para colocar, e hoje já tem outro caminho, né, que não é o peitão mais que faz sucesso, então isso mexe muito com a cabeça das pessoas, mas eu acho que temas delicados mesmo, eu escrevi na Vejinha, nossa, foram zilhões de pautas bem delicadas, assim, a do Eduardo Campos foi, assim, o estresse, assim, na hora que eu terminei o dia, eu não sabia qual era o meu nome, de tão nervosa que eu fiquei, e óbvio que foi a minha primeira matéria, assim, mais importante, mas eu acho que toda matéria que lida com morte de uma pessoa, que você tem que entrevistar a família da pessoa, isso
é tão importante você ter uma delicadeza, uma compaixão. Ela não é mais uma matéria, ela é uma pessoa que perdeu um filho, um pai, uma mãe. Então, isso sempre foi muito importante para mim, muito marcante. Eu sei a matéria de cada pessoa que eu fiz de uma tragédia, assim, de alguma situação na Vejinha. Então, essas foram bem marcantes. Ai, meu Deus, acabou o tempo. Encerrou. Meninas, Acabou, Bárbara. nós ficaríamos aqui escutando vocês a manhã inteira, mas não é possível. Mesmo assim, ó, nós já estamos há 1h30 aqui conversando com vocês e está uma delícia. Parabéns, viu? Parabéns, Olê, antes de você encerrar, eu só queria dizer o seguinte, que principalmente para as duas, né, mas a Bárbara que trabalha na Vogue, que eu acompanho, né, eu queria dizer que é muito importante que vocês realmente tenham essa pegada, né, de diversidade, né. Eu lembro quando eu era adolescente e lia essas revistas, assim, o quanto aquelas modelos sempre iguais faziam com que eu quisesse mudar o meu corpo para ser daquele jeito, sabe? E eu acho que a moda tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas, sobre o comportamento, né? E eu fico tão feliz hoje com as minhas filhas, né? Que eu tenho uma filha de 12 anos que ela possa ver revistas, assim, que tem um cabelo mais parecido com o dela, sabe? E que pessoas negras se vejam nessas revistas, né? E que pessoas que de diferentes tipos, né, corpóreos consigam se ver, eu acho isso fundamental, tá? Só queria concluir com isso e que a moda continue seguindo esse caminho. E obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Meninas, vou começar pela Bárbara. 10 segundos para você se despedir, deixar um recado, Bárbara. Meu Deus, 10 segundos, impossível. Já acabou, né? Que eu queria passar para os alunos que estão aí nas suas casas. Eu sei que foi um ano super difícil, principalmente eu acho que quem está na faculdade, né, que acaba aí não tendo esse contato, mas, bom, se vocês tiverem mais dúvidas, eu vi que a gente não perguntou a gente não respondeu um monte de pergunta, vocês podem me procurar, eu posso passar meu e-mail, tem meu Instagram também que eu respondo todo mundo, que é o meu nome mesmo, mas eu queria que realmente, se vocês têm vontade de trabalhar com isso, tentem, não desistam, porque vale a pena, é tão delicioso trabalhar com isso, com o que você gosta, que na hora que você chega lá, você nem acredita que você está trabalhando com aquilo que você queria tanto. Alícia? Eu também estou super à disposição aí para quem quiser conversar. Meu Instagram também é meu nome, meu LinkedIn também é meu nome. Meu nome é um pouco diferente, então é muito fácil saber se sou eu ou não, então, né? E eu acho que foi o que a Bá falou, né? É um mercado específico, assim, se você tem vontade, acho que tem que tentar. Nem sempre vai ser de uma forma, como eu disse, linear, como vocês podem ver, nem a minha trajetória, nem da Bárbara foi, tipo, tão fácil, assim, de, chegamos, meu sonho está sendo realizado. Então, eu acho que é muito ter essa perseverança, essa vontade e entender que tudo pode ser um insight. E a gente tem que estar sempre se renovando, né? Então, é isso, tá? Participar de um evento como esse, ter a oportunidade de ter essa troca com ex-alunos, com os professores que dão muitos direcionamentos, é fundamental para você construir uma bagagem. E, sim, estou à disposição para quem quiser conversar, tirar dúvidas e tudo mais. E obrigada por vocês. Meninas, obrigada, gente. Obrigada, gostaria muito de agradecer vocês, desejar mais sucesso ainda, viu? Quero agradecer também a Patrícia Paixão pelas brilhantes palavras aí, comentários, e em especial ao nosso público, né, que nos acompanhou até aqui, e lembrar que nós temos agora às 11 horas uma outra mesa, o tema da próxima mesa é o futuro do jornalismo, e a gente encontra vocês daqui a pouco lá. E é isso, sucesso, voltem sempre, e continuamos nas mídias sociais aí, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, gente. Um beijo. A professora Valéria manda um beijo também. Obrigada, gente. Obrigada, gente.